Agora vamos falar com a professora de hebraico bíblico, história e literatura bíblica, Marcela Castor. Hoje o tema é sobre o reinado de Davi, um período marcante na história de Israel. Bom dia, querida! Bem-vinda de volta ao Manhã da Piedade. Bom dia, maninha. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo hoje. Vamos falar sobre o rei Davi, né? Ai, o rei Davi, ô lindeza! Vamos lá, Marcela. Quem que era Davi para as pessoas que não sabem? Para as pessoas que não sabem, Davi foi o segundo rei de Israel e é o rei mais querido de Israel, tão querido que a bandeira de Israel até hoje leva o símbolo de Davi. A gente chama de Magen Davi, o escudo de Davi. Foi um grande rei de Israel. Magen Davi, o escudo de Davi, que é aquela estrela de seis pontas, né? Exatamente, que é a estrela de 6 pontas que a gente vê na bandeira de Israel. Tem muita gente que usa o cordãozinho com a estrela de Davi, né? Verdade. Que é a Magen Davi, o escudo de Davi. Verdade. Marcela, como que foi o episódio de Davi com Golias? Golias era um gigante de verdade? Quem eram esses filisteus? Golias era um gigante de verdade. O que a gente precisa entender é que quando a gente fala de um rei na Bíblia, a gente está falando de um guerreiro, de um general de guerra. Não era aquele rei que ficava no palácio comendo uvas o dia inteiro e dando ordens. Para ser rei mesmo, ele tinha que ir para a guerra, ele tinha que vencer batalhas. Então, ali, Davi já está sendo preparado para ser um rei, né? Ele tem todo um movimento de preparo para reinar e o primeiro desafio dele é encarar um gigante. E como que acontece? Os filisteus eram os povos do mar, são populações, né, que vieram do mar e chegaram ali na região da Cananeia, né, pelo mar, e eles estavam tentando ocupar território. Só que uma guerra, ela é sempre muito sangrenta e sempre é um prejuízo, né, para o povo. Não só de perder as pessoas, né, perder todas as pessoas numa guerra, mas também ter as suas cidades destruídas. Então, ninguém quer guerrear. Absolutamente ninguém quer guerrear. Então, para não ter guerra, eles sempre enviam os melhores guerreiros para fazer um duelo só entre os dois, sabe? Então, para não ter uma batalha, os filisteus mandam Golias, que é um gigante, porque aí já ganha o duelo logo e eles já ganharam a batalha. E Davi fala, não, eu vou. E a gente sabe que Davi era pequenininho, né? E Davi não era um grande guerreiro até aquele momento. Ninguém sabia do que Davi era capaz. E ele vai com toda aquela armadura para encarar Golias. E aquela armadura está pesada, ele é pequeno, ele não está acostumado com aquilo, ele é um homem do campo. Então ele tira aquela armadura e pega um estilingue, sabe? Que era como ele fazia para cuidar das ovelhas do pai dele, né? Ele pega um estilingue. Só que o que a gente não sabe, e é muito legal, é que o poder desse estilingue, dessa pedra que é atirada como estilingue, ela tem a força de uma arma calibre 22. Então, é como se Davi atirasse em Golias. Atirasse na testa. E Golias, então, cai. Deu um tiro na testa. Maravilhoso, né, Marcela? Quando explica, fica tudo tão mais claro, né? É maravilhoso isso. Vamos lá, reinado de Davi. Samuel vai ungir o novo rei, e Saul é o rei. Samuel entra na terra de Saul, vai na casa de Jessé para poder ungir. Como é que acontece a transição do reinado de Saul para Davi? Saul foi escolhido rei assim, né? Saul, ele sai de casa para procurar as jumentas do pai dele que estão se perdidas. E aí ele não sabe como encontrar, não está achando os animais do pai dele. E aí fala assim, vamos até a casa de Samuel, que era vidente, porque o profeta Samuel, além dele ter essa comunicação com Deus, ele também tinha essa função de dizer para as pessoas onde estavam as coisas, né? Ele é chamado de vidente na Bíblia. E aí Saul vai até Samuel para procurar os animais do pai dele e é ungido rei assim. E Israel até então não tinha nenhum rei. Saul
conquista esse reinado assim. Uhum. E não está pronto para isso. Então, Saul era muito inseguro. Saul não conseguia confiar nas próprias decisões. Estava sempre muito inseguro, sempre buscando aprovação. E nesse momento, Deus percebe que, olha, Saul não serve para conduzir esse povo, porque ele é muito inseguro. Ele é tão inseguro que depois que Samuel morre, ele dá um jeito de tentar falar com Samuel para saber o que eu faço da minha vida. Ele não tinha esse domínio das próprias ações. Então, Deus fala, olha, não vai dar para continuar com ele, a gente vai ter que escolher outro. Também não dava para continuar com a linhagem de Saul. Então, Davi é escolhido dentro da casa de Jessé, o menor dos irmãos, né? E ele é escolhido justamente pela maneira como Davi já conduzia a vida, como Davi já cuidava das coisas dele. E esse mesmo cuidado que Davi tem com as coisas dele, com a família dele, é esse cuidado que ele estende para todo Israel. Mas ele é ungido na casa do pai dele, mas ele vai conquistando esse reinado. Ele, diferente de Saul, ele não ganha de presente o reinado. Ele vai conquistando, batalha por batalha, dia após dia, desafio por desafio. E só quando Saul morre é que o povo já aclama Davi como rei. Marcela, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí eu pergunto para você, mesmo com tantos erros, que a gente, quando lê a história toda, tantos erros, o adultério, aquela confusão que Davi arranja, por que ele continua sendo considerado um homem segundo o coração de Deus? Olha, a gente pode ver muitas coisas aqui para Davi ser considerado segundo o coração de Deus. Primeiro porque a gente tem uma falsa ideia de que Deus espera da gente uma perfeição. Deus não espera da gente perfeição, mas sim um desenvolvimento, uma melhoria, sabe? A gente chama muito de desenvolvimento pessoal. E Davi, ele era esse homem. Errei, falhei, está falhado, não se falha mais nisso. Davi não era um homem que persistia no erro. Então, ele cometia erros, mas ele superava aquilo. Ele aprendia com os erros dele. E ele não tentava passar de bonzinho para Deus, sabe? Ele era de verdade com Deus. Sabe quando a pessoa vai fazer a oração? Acho que todo mundo já passou por isso alguma vez na vida. E como vai falar com Deus, fala, não, eu fiz isso, mas você sabe, né, Deus? Aquela pessoa me provocou. Não assume os próprios erros e continua cometendo os mesmos erros, né? Pede perdão a Deus, daqui passa 2 anos, às vezes nem 2 anos, passa 2 dias, comete aquele erro de novo. A pessoa não aprende, não cresce, não supera. E Davi é um exemplo de desenvolvimento, de crescimento de verdade. Maravilhoso, a gente tem que aprender com Davi esse desenvolvimento e esse crescimento de verdade. Marcela, a gente pode dizer que o reinado de Davi, ele foi uma sombra do reinado perfeito e glorioso de Jesus? Isso é muito interessante de conversar, porque Deus promete para Davi, né, que a linhagem dele ia reinar sempre. Então, dentro da crença judaica, fala assim, bom, se ele vai reinar sempre e a gente espera um Messias, esse Messias é da casa de Davi. Então, quando a gente fala da casa de Davi, a gente fala desse desenvolvimento, dessa essência, dessa busca por fazer o certo o tempo todo. E é isso que Jesus, lá no Novo Testamento, está ensinando. Você tem que fazer certo o tempo todo, se preparar para fazer certo o tempo todo, porque é chegado o reino dos céus. Esse reino onde a gente está se desenvolvendo. Esse reino onde a gente está melhorando. E se a gente vai melhorando como pessoa, não tem como chegar em outro lugar que não o paraíso. E não paraíso, quando a gente fala da coisa do céu e inferno, ou paraíso jardim do Éden. Mas esse paraíso existencial que pode estar aqui agora, a partir do momento que a gente se desenvolve. E Marcela, como que é a transição do final do reinado de Davi para Salomão? Esse final é muito bonito, né? Essa transição é muito interessante, porque os filhos de Davi, eles estão brigando pelo trono, né? Eles brigam o tempo todo entre si, é uma confusão entre os irmãos, né? A família de Davi ela é um pouco confusa.
E, bom, Adonias, que era o primogênito, já tinha se declarado rei, já estava se sentindo com a coroa na cabeça. Então, o profeta Natan e a Batseba vão até o leito de Davi, que já está quase morrendo, fala: olha, Adonias está lá se declarando rei, mas você prometeu que seria Salomão, e agora você tem que cumprir o que você prometeu. E aí Davi vai lá e unge Salomão e declara que Salomão é rei. E Salomão, ele não se mete. A gente não vê Salomão metido em nenhuma confusão familiar. Ele está sempre na dele. E quando ele recebe as instruções do pai dele, né? E Davi é muito, muito enfático quando fala para Salomão: seja homem, sabe? Confia em si mesmo, assume a sua responsabilidade. Então, quando Salomão se apresenta para Deus, agora eu vou reinar, eu quero sabedoria. Então, Salomão não pede riqueza, Salomão não pede para conquistar o mundo, Salomão não pede para ser reconhecido e ser lembrado, Salomão pede para saber o que fazer com aquelas pessoas que ele tem na mão para cuidar. O que já mostra quem era Salomão, como ele foi educado, e que ali já tem uma demonstração imensa de sabedoria, né? É maravilhoso, é tão lindo. Muitos salmos, né, são atribuídos a Davi, muitos salmos. E os mais famosos, diria isso, Marcela, é isso mesmo? Os mais famosos. E aí a gente tem uma assinatura, né? No mundo antigo, hoje em dia, quando a gente vai assinar um texto, a gente assina no final, né? Então, na época bíblica era no começo. Então, Salmo de Davi. Então, a gente sempre que tem lá no começo Salmo de Davi, a gente atribui a Davi mesmo, a gente lê como Davi mesmo. E é muito interessante que quando a gente lê o Salmo de Davi, a gente consegue sempre conectar com algum momento da história de Davi. E ali também a gente vê como o coração de Davi funciona, como ele é muito honesto naquilo que ele diz e como ele é muito poético também, né? Porque as escolhas das imagens, das palavras, da poesia são sempre muito bonitas, são com certeza orações que saíram do coração. Ah, é verdade. Devia ser apaixonante, Davi, né, Marcela? Porque a Bíblia fala que ele era bonito, que ele era formoso de rosto. Ainda poeta? Ainda poeta, ainda tocava harpa. Vamos lá. Gente, Marcela começou o curso de volta para a base. A base da Bíblia é maravilhoso. O Instagram dela tá aqui na tela, @Cela, com 2 L, Cela Castor. Vamos falar do curso de volta para a base, Marcela? Dá tempo ainda de entrar, de fazer, de inscrever? Dá super tempo. Esse projeto de volta para a base são noções básicas da Bíblia para quem está começando do zero, para quem sempre leu a Bíblia assim, aleatoriamente, mas queria entender como ela foi feita, como ela foi formada, como esses textos foram escolhidos, qual é a essência desses textos e, principalmente, como ler esses textos, né? Entender essas poesias de salmos, por exemplo. Como que eu leio um salmo? É literal? Eu levo para poesia? O que isso aqui está me ensinando? Então, toda segunda-feira a gente funciona assim. Toda segunda-feira, às 9 horas da noite, a aula é ao vivo, aberta ao público. Então, se você quiser conhecer, é só ir lá no meu Instagram, segunda-feira, 9 da noite. A aula é aberta ao público. A gravação e o material tem que fazer na inscrição. A inscrição está no link da bio. O acesso vai ser por 1 ano. Esse curso vai até o dia 11 de julho. Todas as segundas-feiras, às 9 da noite. A próxima aula, eu vou contar a história de João Ferreira de Almeida e de como a gente finalmente conseguiu ter uma Bíblia em português, porque ter uma Bíblia na versão em português foi bem trabalhoso. Maravilhoso. Gente, vai lá, gente. Segue, acompanha, entra. Aula aberta toda segunda-feira, 9 horas da noite, lá no Instagram da Marcela, @Cela Castor. Meu querido, muito obrigada. Deus te abençoe muito, viu? Obrigada, Maninha. Obrigada a todo mundo que está nos assistindo e a gente se vê na próxima. Se Deus quiser.